A todos vocês que vieram aqui, obrigado pela sua maravilhosa companhia. Poder vos assentar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus abençoe o tempo que você investiu para vir à casa dele. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Quem gostaria de ter a palavra certa para dissipar inimizades? Quem? Quem gostaria de ter sabedoria para dissipar inimizades? Pessoas que você sabe que estão brigadas e você gostaria de reconciliar. Quem gostaria de ter? Quem gostaria de ter sabedoria para conduzir da maneira correta as suas finanças? Quem? Quem gostaria de ter sabedoria para lidar com as pessoas? Quem? Eu acho que essa é a maior busca humana. Sabedoria. Sabedoria para lidar com você. Sabedoria para lidar comigo. Essa pessoa que está do seu lado. E a gente desculpa ela, né, Betão? E a gente perdoa elas. Agora eu vou pedir para você se colocar no seu lugar, só por um instante. No final do culto a gente conversa melhor. Por que é tão importante ter sabedoria? Por que é tão importante ter entendimento? Porque sem sabedoria e sem entendimento, a gente não sabe bem o que fazer, nem como fazer. Quantas pessoas você conhece que são difíceis de se lidar? Quantas vezes você já teve que resolver problemas que você não sabia nem como seria solucionado, nem como você entrou? Quantas vezes nós já nos envolvemos nesse tipo de problema? Quantas vezes nós precisamos de sabedoria e entendimento para mudar o estado atual e galgar para o próximo degrau, para a próxima fase? E a sabedoria, ela é uma porta, é um caminho que nos ajuda a seguir adiante, a ingressar numa próxima fase, a fazer diferente, a ser diferente. Quando nós temos sabedoria, você não foge dos problemas nem das adversidades da vida. Você sabe que com a sabedoria que Deus te deu, não só você resolve aquele problema, mas você vai ver naquele problema a oportunidade que Deus está te dando para glorificar o nome dEle, para restaurar famílias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Com sabedoria e entendimento nós saímos de uma vida de escassez, de dificuldades, de adversidades, para uma vida estável e equilibrada. Com sabedoria e entendimento conseguimos trazer um alinhamento sobre o nosso relacionamento. Seja ele conjugal, seja no namoro, seja no noivado, seja com os filhos. Todos nós carecemos de sabedoria. E a palavra de Deus, ela declara que a sabedoria de Deus, ela é mais valiosa e mais preciosa do que o ouro mais fino. O pastor Luiz, ele entende de joias mais do que todo mundo aqui. Ele trabalhou por anos. Conhece diamante, ouro e os diversos tipos de joias que você puder pensar, que você já viu, que você nunca viu, já passou pelas mãos dele. E Deus disse que a sabedoria é muito mais preciosa do que todos esses tesouros, do que todas essas joias. E sabe qual é a fonte de sabedoria, irmão? A palavra de Deus. Com entendimento. Quantas vezes você já leu a palavra, a resposta do seu problema estava ali, mas você não conseguiu ter entendimento nem clareza para enxergar aquilo. E alguém falou com você e depois você, meu Deus, era isso que eu precisava.
Era esse entendimento que eu precisava para resolver aquela situação e eu não tive. Quantas vezes você já deu resposta a pessoas e depois você se arrependeu? Porque ainda que você tenha falado, porque você estava certo, mas a forma como você falou foi completamente agressiva. E é o que o nosso pastor nos ensina. Às vezes não é o que você fala, mas como você fala. Às vezes você está cheio de ira, de ódio, de raiva, e a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes a gente está certo, mas por causa disso, da forma como nós tratamos aquela situação, aquilo que deveria ser resolvido, nós transformamos num problema ainda maior. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês essa noite. No capítulo 2 do livro de Provérbios, no versículo 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aqui não está falando de uma experiência humana, não está falando da sabedoria de livros, está falando de uma sabedoria que somente Deus ele concede. Não é a sabedoria que ainda que venhamos ler centenas de livros, a sabedoria de Deus excede a sabedoria humana. Na realidade, Deus disse que a sabedoria humana é loucura diante dele. Sabe o que é isso, irmão? Sabedoria. Aquela pessoa que está em depressão, você trazer uma palavra como um amigo, não como um psicólogo nem como psicóloga, mas como um amigo. Você tem uma palavra de Deus e dá àquela pessoa, e Jesus, por causa daquela palavra, tirar aquela pessoa da depressão que ela se encontra, da ansiedade que ela se encontra. Imagine você carregar esse poder de Deus, porque a sabedoria faz isso. A sabedoria protege, a sabedoria guarda, a sabedoria de Deus, ela restaura. A sabedoria de Deus. Interessante que Salomão, ele fala no livro de Provérbios que nós não devemos gastar o nosso tempo para adquirir riquezas, e sim a sabedoria. Porque quando nós adquirimos sabedoria, quando nós adquirimos entendimento, a honra vem junto, as riquezas vêm junto, porque quando você adquire a sabedoria de Deus e o entendimento de Deus, no próprio capítulo 2, o rei Salomão, o homem mais sábio que passou por essa terra, ele disse para nós buscarmos a sabedoria como um homem busca o ouro e a prata. Quando nós buscarmos a sabedoria desse jeito, ele diz que nós encontramos a sabedoria. E que o conhecimento se torna fácil para a nossa alma. Quantas vezes o conhecimento foi difícil para mim e para você? Inúmeras vezes. Quantas vezes você tentou entender algo, tentou entender uma situação, mas você não conseguiu? Por que isso está acontecendo? Como é que resolve isso e você não soube? Não soube responder, nem soube como resolver, nem soube como solucionar? Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? Eu vou te dizer o que não é a sabedoria de Deus. No livro de Tiago, na carta que Tiago ele escreveu, no capítulo 3, diz assim, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: quem é um homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Observe que muitas vezes a gente acha que uma pessoa é sábia, que uma pessoa é entendida, mas diante de Deus ela não é. Ela é cheia de conhecimento, cheia de entendimento, mas quando você lê as Sagradas Escrituras e olha para a postura daquela pessoa, você percebe que aquilo que ela tem não é a sabedoria de Deus. E como é que você descobre isso? Lendo as Sagradas Escrituras. Olha o que Tiago ele deixou registrado. Quem é o homem
sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre, pelo seu bom comportamento, as suas obras com a mansidão da sabedoria. Tiago, ele já está dizendo, essa sabedoria não é só teoria. Cheio de demagogia, cheio de conhecimento, cheio de entendimento. Mas quando alguém pisa no calo ou comete um deslize sem querer, humilha e envergonha aquela pessoa. Quantas vezes você já viu pessoas super inteligentes, mas arrogantes, que não tinham domínio próprio, que destratavam as pessoas, que humilhavam as pessoas? Quantas vezes você já viu isso? Nós, quando assistimos a televisão, nós vimos isso. Nos debates, nas discussões, nós vimos isso. Nos vídeos que hoje nos são postados, nós vimos isso. E Tiago, ele continua dizendo assim: mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. A contenda, a inveja, a sabedoria está distante daquele homem. A sabedoria de Deus está distante daquela pessoa. Quando você começa a analisar as Sagradas Escrituras e se alimentar dela, nós começamos a andar com muito mais sabedoria e prudência. Nós começamos a acertar. Nós começamos a evitar ambientes e estar caminhando com determinadas pessoas. Não é se isolar, mas evitar, como a palavra de Deus diz, para nós evitarmos as pessoas coléricas, para nós não aprendermos os seus hábitos. Quantas vezes você já se parou murmurando, reclamando, e você não era assim, mas você se tornou porque estava caminhando com uma pessoa, e sem perceber, gradativamente você foi influenciado e começou a se tornar uma murmuradora, um reclamão. Você começou a ficar nervosinho, a ficar nervosinha, a brigar com as pessoas por qualquer motivo. E a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus, ela é revelada na vida de um homem através do seu comportamento, da sua postura, no seu posicionamento. Às vezes enxergamos pessoas com uma postura externa, mas internamente não tem estrutura nenhuma. Foi algo interessante que eu percebi, que trouxe uma clareza conversando com o pastor uma vez. O pastor, ele falou uma vez: Fred, se referindo ao ambiente, Fred, naquele ambiente, as pessoas que você menos imagina são as pessoas que mais precisam de Deus. As pessoas podem até ter uma postura externa, mas internamente são frágeis e não têm estrutura nem têm alicerce. Interessante que quando os problemas acometeram nessas pessoas, foi exatamente isso que eu vi. Porque eu já tinha sido mentoreado pelo pastor para lidar com essas situações, para ver, para enxergar e para ajudar pessoas. E eu vi pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro, que pareciam ser fortes, irmão. Pessoas que eu admirava, mas que quando o problema veio, parecia ser uma pessoa mais frágil do que uma criança. Meu Deus, que negócio incrível. Mas como eu já tinha sido instruído, como eu já tinha sido avisado, então eu pude ajudar essas pessoas. E é o que a sabedoria de Deus, o que a palavra de Deus nos conduz e vai te conduzir, vai me conduzir a fazer. Buscar pessoas para te ajudar, para te aconselhar. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Quando nós tentamos nos isolar, nos insurgimos, é o que a Bíblia diz, contra a sabedoria. Quando nós fazemos planos sem sabedoria, sem conselho, sem nada, sem analisar, normalmente nós fracassamos. Normalmente nós quebramos a cara, depois nós vamos buscar conselho. Você pode até não ser um mentor, mas você precisa ser mentoreado. Você precisa ser aconselhado. Você e eu, todos nós precisamos. Fred, mas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, irmão, o homem mais sábio do mundo, não vou compará-lo com Jesus, como sempre, não vou compará-lo, porque Jesus era a personificação da sabedoria, não tem como comparar.
No capítulo 4 de Provérbios, Salomão ele disse que quando ele era menino, o seu pai Davi o mentoreava. O seu pai Davi o aconselhava. O seu pai Davi o instruía. O seu pai Davi dizia a ele para ele buscar a sabedoria, buscar o entendimento, buscar o conhecimento, porque era a coisa principal. E interessante, olha a atitude de um jovem, quando se torna rei, porque ele ainda era jovem, era um menino, quando ele foi estabelecido rei. E nós vemos em Reis, no livro de Reis, o que acontece quando esse homem é estabelecido rei. Ele vai fazer sacrifício diante de Deus, ele está diante de uma grande responsabilidade, e ele olha para si e diz para si: eu sou apenas um menino, um garoto, eu preciso da ajuda de Deus. E ele começa a sacrificar diante de Deus, e Deus o visita em um sonho, e pergunta a ele: o que você quer? E a resposta dele, irmão, foi aquilo que ele estava sendo aconselhado para buscar. Porque um jovem, se você parar e prestar atenção, um jovem não vai buscar coisas eternas. Normalmente ele gosta de coisas mais rápidas, resultados mais rápidos. É natural do jovem, é natural da juventude. Algo que seja rápido, que seja dinâmico. Às vezes quando você está conversando até com um jovem numa determinada velocidade, a atenção dele vai embora e você perde a atenção daquele jovem. Acabou a atenção dele. Porque é assim. Mas ele pediu sabedoria. E quando nós investigamos, percebemos que a origem desse pedido foram os conselhos que Davi já tinha falado para ele desde menino. Que ele disse, que ele revelou no capítulo 4 de Provérbios. Que ele era mentoreado pelo seu pai, que ele era aconselhado pelo seu pai. Quando nós sobrevoamos e paramos nos evangelhos, percebemos que Jesus, ele falou e fez a mesma coisa. Jesus era mentoreado pelo próprio Deus, irmão. Jesus buscava conselhos do próprio Deus. Ele dizia que não sabia fazer nada dele mesmo, mas aquilo que Deus o mostrava, aquilo que Deus o ensinava, isso ele fazia. Se os homens mais sábios, irmão, que andou por essa terra, irmãos, que andou por essa terra, buscaram conselheiros, mentores, buscaram conselhos, você e eu não vamos repetir esse exemplo de sucesso? Olha como foi a trajetória de Salomão, de sucesso. Ele enriqueceu e abençoou tanto o povo de Israel, tornou aquela nação tão rica e tão próspera, na época em que ele servia ao Senhor de todo o coração, apesar de não ser perfeito diante de Deus. Mas todo o esforço que ele empenhou, o povo era tão próspero, irmão, que ouro era algo comum, prata era algo que não tinha valor. De tanto que o povo era próspero, de tanto que as pessoas eram abençoadas, sua postura, seu comportamento, a maneira de lidar com as coisas. Quando as pessoas iam visitar Salomão, os reis traziam riquezas para ouvir a sabedoria daquele homem. E é interessante que ficou registrado na história, nas Sagradas Escrituras, que a rainha de Sabá veio ver se de fato aquilo que ela ouvia de Salomão era verdade. E ela viu, comprovou e disse que excedia tudo aquilo que diziam para ela. Que o comportamento, a postura de Salomão e dos seus servos eram admiráveis. Por quê? Porque a sabedoria fluía, irmão. Porque a graça de Deus, a vida de Deus estava junto. Não era só uma sabedoria cheia de conhecimento humano, mas era uma sabedoria de Deus, que agradava a Deus. Mas Fred, isso agrada a Deus? Pedir a Deus sabedoria agrada. Olha para a história de Salomão, quando ele pediu a Deus sabedoria, a Bíblia deixou registrada que Deus se agradou do pedido de Salomão. Vai se agradar de você também quando você pedir a Ele sabedoria. Sabe aquele problema que às vezes você não vê solução? São nessas horas também que você precisa parar ou se isolar ou naquele mesmo lugar, onde você estiver. Deus, me dá sabedoria para resolver essa situação. Senhor, me dá sabedoria, Deus, para ver um norte.
Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento para saber como lidar com essa situação, como resolver esse caso. Deus, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei como solucionar. Mas a tua palavra declara, na carta de Tiago, que se alguém tem falta de sabedoria, logo no primeiro capítulo, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. E o único pré-requisito que Deus estabelece é que você faça com fé. Em Hebreus 11:6 diz o motivo disso, que a fé agrada a Deus. Sabe quando você pede algo? Por exemplo, eu peço algo ao pastor. É só um exemplo, viu, gente? É ao pastor também. Pastor, eu amei seu relógio. É só uma brincadeira, viu, gente? Pastor, eu amei seu relógio. Estou orando para Deus tocar no seu coração para o Senhor me abençoar com o seu relógio. No pastor há o discernimento de espírito e todos nós sabemos disso, e esse é o dom que flui e é claro demais. Ele vai entender e discernir se aquele pedido foi cheio de dúvida, foi cheio de medo, foi cheio de incerteza, foi só para quebrar o gelo, foi só para descontrair, ou se verdadeiramente a pessoa veio cheio de fé e disse: pastor, eu estou orando para o Senhor me abençoar com esse relógio porque eu não tenho nenhum. Imagine Deus, quando você pede algo a Ele, quando você fala com Ele: Deus, eu preciso do teu socorro. Senhor, eu não sei como resolver. Senhor, disseram que vai demitir todo mundo desse setor e eu faço parte desse setor. Deus, me ajuda, me dá sabedoria, me dá entendimento, Senhor, para saber o que fazer. Por quê, irmão? Num momento de demissão, como é que a pessoa fica? Deprimida. Uma senhora ali falou desesperada, ansiosa, cheio de ansiedade, cheio de medo, de terror, pavor, desespero. Aí quando você se volta para a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus vai dizer assim para você: não vos inquieteis com coisa alguma. Antes, torne Deus conhecido dessas suas inquietações. Você lê, entende e pratica. O que é que você fez? Você ouviu a sabedoria de Deus, do que está escrito na palavra dele, e colocou em prática na sua vida. Não adianta somente vir aqui, ouvir a palavra, sair por aquela porta e a palavra de Deus não mudar a sua vida. E a palavra de Deus não transformar você. E a palavra de Deus não acender os faróis que estavam apagados, os alertas, sabe, o temor. Em Provérbios, no capítulo 1, fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É assim que você reconhece alguém que tem a sabedoria de Deus e alguém que não tem. Alguém que tem temor de Deus no coração é o princípio de alguém que é sábio. Ainda que ele não fale bonito, ainda que muitas vezes não tenha uma boa oratória, mas consegue resolver problema melhor do que os grandes executivos que têm MBA e doutorado. Eu conheci pessoas, irmão, assim. Pessoas que tinham a sabedoria e a graça de Deus para fazer essas coisas. Não tinham um diploma de faculdade, mas tinham uma sabedoria fora do comum para fazer coisas. E eu tinha certeza que Deus tinha dado aquilo a ela. Às vezes você até menospreza você que é dona de casa. Mas se você parar e raciocinar, quantas vezes você já pediu a Deus sabedoria para resolver um problema doméstico e Deus te deu e você resolveu? Coisas que pessoas se separam, se divorciam, abandonam o lar, entra em depressão, comete suicídio, porque não conseguiu resolver aquilo que você resolveu. Porque você foi buscar de Deus a resposta. Porque você foi buscar em Deus a direção. Porque você foi buscar em Deus. Deus me dá sabedoria.
Meu filho está na marginalidade, Senhor. Coração de mãe, quem é mãe, irmão? Deus, meu filho está na marginalidade, Senhor. Como eu devo tratá-lo? Como devem ser as minhas orações? Você lembra de um caso aqui que o pastor ele até comenta? Que uma mãe, ela fazia um determinado tipo de oração para o seu filho. E ela foi buscar conselho porque a vida do seu filho não mudava. Ela agiu com sabedoria porque ela foi buscar conselho. De uma pessoa sábia e entendida que foi consultar a Deus. Deus, como? E Deus disse para aquela mulher: agora, de hoje em diante, você vai mudar a sua oração. Você vai orar desse jeito e dessa forma. E o que acontece? Acontece uma situação, o filho dela é envolvido numa situação. Depois daquela oração, depois do conselho que ela ouviu, ela fez a oração certa, Deus a ouviu, atendeu e transformou a vida do filho dela. Por quê? Quando nós paramos e vemos Tiago Brunet, Martin Luther King e todos os outros homens grandes e pequenos, se você parar para ler a biografia desses homens, você vai identificar que eles tinham conselheiros, que eles tinham mentores, que eles tinham pessoas que os ajudavam a tomar as decisões certas. Às vezes, outras pessoas tomam decisões impulsivas, às vezes mesmo com assessoria, de forma escondida da sua assessoria, às vezes age por impulso, às vezes age por revolta, às vezes age porque ouviu alguém reclamando, falando mal, criticando e terminou agindo de forma impulsiva e errou. A sua assessoria consegue às vezes resolver e solucionar aquela situação. Às vezes o estrago na imagem daquela pessoa pública é grande demais. Quando nós vemos grandes homens de Deus, pastor Silas Malafaia, ele fala no altar por quem ele era mentoreado, por quem ele era aconselhado. Grandes e pequenos empresários. Flávio Augusto, um brasileiro bilionário. E outras pessoas que nós conhecemos. David Leonardo. Sabe de quem ele foi buscar conselho, irmão? Ele estava fazendo um trabalho. Ele estava desenvolvendo o trabalho dele nas redes sociais. Mas ele percebeu que ele só estava numa determinada fase, num determinado alcance e não conseguia ultrapassar, não conseguia sair daquele estágio. Então ele foi buscar conselho de Tiago Brunet, que o ajudou, que o aconselhou, que cuidou dele. E nós vimos David Leonardo quem se tornou. Olha Cláudio Duarte, famoso pelo seu jeitão engraçado de falar as verdades de Deus. E você ouve a história dele, como ele era. Ele já chegou até a vender drogas, irmão, para ter o que comer. Aí quando você faz a retrospectiva, busca os vídeos, você vai ouvir pastor Cláudio Duarte falando que foi buscar o auxílio de pastor Silas Malafaia, que o ajudou, que o mentoreou, que o acompanhou. E hoje nós sabemos quem é Cláudio Duarte por causa dessa atitude que ele tomou, que às vezes é desconhecido por todos. Às vezes aquele que você mentoreia, que essas pessoas mentoreiam, se tornam até mais famosos, se tornam até pessoas mais famosas. Vai até adiante, vai até além. Como é o caso desses que eu citei para vocês. Davi, ele foi o conselheiro de Salomão, e olha o que Salomão fez em Israel. Sobrepujou todos os reis, não houve um reinado tão rico e tão próspero quanto dele. Mas ele teve um grande mentor. Jesus, da mesma forma, irmão. Paulo, também. Paulo, ele estava esquecido, estava abandonado, ninguém queria Paulo por perto. Barnabé foi lá e cuidou de Paulo, e zelou pela vida de Paulo. E depois Paulo teve que ser mandado de volta para sua cidade natal, porque estavam querendo matar ele. E passou-se um tempo, e quem vai buscar Paulo outra vez? Barnabé.
Outra vez ele vai lá, busca Paulo e traz Paulo outra vez. Tempos passam, a situação acontece e separa os dois. Mas Barnabé, ele tinha um coração de pai, irmão. Ele amava as pessoas. E ele cuidou daquele que ninguém queria por perto, Paulo. É isso que uma pessoa sábia fala, é o que a palavra de Deus fala, que acontece quando nós buscamos a sabedoria de Deus. Quando nós buscamos a sabedoria do alto, porque a sabedoria terrena, ela é cheia de inveja, de confusão. E a palavra de Deus, ela declara que a sabedoria de Deus é assim, ó irmão. No versículo 17. Mas a sabedoria de Deus, em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Olha para o seu irmão e diz assim, ó. Sacode ele e diz assim, ó. A sabedoria de Deus é pura, irmão. Depois pacífica. Olha para ele. Fala assim, ó. Gentil. E fácil de ser invocada. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade. Não é 2 pesos e 2 medidas não, irmão. É sem parcialidade. E ele continua dizendo, e sem hipocrisia. Sabe o que é isso? Pura. Pacífica. Cheia de misericórdia. Você conhece alguém que você achava sábio e entendido, mas não expressa isso, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é detectada através do comportamento das pessoas. Jesus, ele já tinha falado isso, que você vai conhecer a árvore pelo seu fruto, pelo seu comportamento. Às vezes a aparência é boa, mas por dentro é má, perversa, cheio de inveja, cheio de malignidade, perversidade. Sem compaixão, sem misericórdia. A Bíblia declara que essa sabedoria, esse tipo de conhecimento é animal, é diabólico. Ou seja, não vem do alto. Quando nós paramos e relembramos desses casos, quantos problemas Salomão ele resolveu por causa da sabedoria que Deus deu a ele. Logo o primeiro problema de cara, irmão, quando Deus deu sabedoria a ele, para que todo Israel soubesse que a sabedoria de Deus estava naquele menino. Vem diante de Salomão 2 prostitutas. Quantas prostitutas eu falei? 2 prostitutas. Que 2 tinham filhos, moravam no mesmo lugar. Só que em uma noite, o filho de uma dessas mulheres, morreu. E aquela mulher, ela trocou o filho. E quando aquela outra mulher, ela acordou e viu que o filho estava morto, mas quando o dia clareou, ela percebeu que aquele bebê não era o filho dela. Então traz o caso para aquele que parecia ser um menino. Os casos difíceis. Apresenta e diz, rei. Aí ele relata essa história que eu acabei de falar com você. A sabedoria que Deus deu a ele se revelou. Traz uma espada, disse Salomão. Corta a criança no meio. Uma parte para cada uma delas. A verdadeira mãe se manifesta. Não, meu Senhor. Pode entregar a criança para essa mulher. Salomão olha para ela e diz, essa é a mãe. Dá a criança para ela. E a Bíblia declara que caiu o temor de Deus sobre as pessoas. Porque todo mundo reconheceu que a sabedoria de Deus estava sobre Salomão. Um caso aparentemente impossível de se resolver. Não tinha como fazer DNA, não tinha exame de sangue. Como é que ia se comprovar? Como é que ia se dizer que aquele bebê era filho dela? Como? A sabedoria faz isso. Nos casos aparentemente insolúveis da sua vida, a sabedoria de Deus vai trazer luz, vai trazer direção. E você precisa buscá-la, eu preciso buscá-la, nós precisamos buscá-la.
Porque dia após dia, às vezes nós temos momentos de bonança, Deus nos concede dias de paz. Mas os dias maus vêm, irmão, para todo mundo, sem exceção. Os dias maus chegam na vida e na casa de todo mundo. Nesses dias, você precisa ter sabedoria para lidar com aquele dia mau. Você tem que considerar tanto os dias de bonança como os dias maus que te sobrevêm. Porque se nós não considerarmos isso, o nosso coração não cresce em sabedoria, não cresce em entendimento de Deus. Foi o pedido que Moisés ele fez para Deus, que ficou registrado no Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Ou seja, Moisés estava dizendo assim: Deus, não deixa que os meus dias sejam contados como dias desperdiçados. Senhor, não deixa que os meus dias sejam contados de qualquer forma, de qualquer maneira, Senhor. Que os meus dias sejam contados e que haja em meu coração sabedoria. Que eu cresça em entendimento. Nós começamos a nos tornar mais zelosos, mais prudentes. Porque quando a sabedoria entra no nosso coração, você começa a medir o impacto das suas decisões. Você começa a não mais agir porque veio no seu pensamento e você agiu, porque você sentiu aquilo, você foi lá e falou, você foi lá e fez, você foi lá e agiu, você foi lá e tomou providência, tirou satisfação. Quando a sabedoria ingressa no nosso coração, você entende que o seu coração é enganoso e que você não vai mais agir por impulso. Quantas vezes você já agiu por impulso? Se eu pedir para vocês levantarem a mão, possivelmente todos vão levantar. Todos nós um dia já agimos por impulso, irmão. Porque nos faltou maturidade, nos faltou sabedoria, nos faltou entendimento, nos faltou misericórdia. Quantas vezes nós falamos palavras das pessoas, não para trazer cura, mas palavras que feriram. Não foram palavras vindas de Deus, mas da nossa carnalidade, e nós ferimos pessoas. E distanciamos essas pessoas do reino de Deus. E distanciamos essas pessoas da casa de Deus. E distanciamos essas pessoas. Quantas vezes nós fizemos isso? Eu já fiz isso. E já pedi perdão a Deus porque eu fiz isso. O Espírito de Deus me fez lembrar pessoas que eu deixei de ganhar por causa de arrogância, de orgulho, de palavras que eu proferi. Sabe o que é isso, irmão? Você entender que as suas palavras deixaram de atrair vidas para os pés do Senhor. Que a sua atitude, que o seu comportamento, que a sua postura deixou de atrair pessoas para mais perto de Deus. Nós temos que carregar essa culpa pelo resto da nossa vida. E pedir a Deus que tenha misericórdia daquelas vidas que Deus nos usou para nos achegar àquelas pessoas. E nós desperdiçamos a oportunidade de dar o bom testemunho. De falar com sabedoria, de se portar com sabedoria, de se comportar com entendimento, de agir com a sabedoria dos céus. Olhe como Jesus viveu, irmão. A Bíblia declara, a carta de Coríntios declara que nós temos a mente de Cristo. Jesus, a personificação humana, enviou o seu Espírito para habitar dentro de nós. E por que erramos tanto, irmão? Se o Espírito dele está em nós. Por que tomamos tantas atitudes errôneas? Por que falhamos tanto? Por que fracassamos tantas vezes? Se o Espírito dele está aqui. E está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos guiar, para nos direcionar. Por quê? Porque mesmo tendo a mente de Cristo, se nós não pedirmos a Deus a sabedoria e a instrução, mostrar a Ele que nós não somos autossuficientes, que precisamos dEle, esse é o reflexo da sabedoria e a humildade. Que nós precisamos dEle, da sabedoria dEle, do entendimento dEle, para trilhar a vida da maneira sábia, correta. Nós fracassamos. É o destino. Se lembra Ananias e Safira? O Espírito de Deus estava neles. Estavam servindo a igreja.
Mas um dia, eles baixaram a guarda e Satanás conseguiu convencê-los a mentir para Deus, a mentir para os apóstolos. Deixaram a avareza tomar conta do coração deles. E o que acontece? Morre ambos. Por quê? Faltou o temor de Deus no coração deles, que é o princípio da sabedoria. E quando nós, irmãos, paramos para analisar o que nós carregamos, o nosso nível de responsabilidade, o que nós precisamos fazer, quando isso entra no seu coração, quando o temor de Deus está aqui, você não é mais a mesma pessoa. Você começa a ser mais prudente de verdade. Você começa a não é ficar com medo, é temer a Deus, mas a agir sem parcialidade. Domingas errou. Você viu em Domingas? Você errou porque você fez isso, isso, isso. Tati errou. E você agiu de forma imparcial. Nós mostramos nessa atitude que a sabedoria de Deus não está em nós. Porque nós estamos tratando com parcialidade, não imparcialidade. Ou seja, expressamos a sabedoria humana, carnal, diabólica, como nós lemos na carta de Tiago. 2 pesos, 2 medidas. Para ela que cometeu o mesmo equívoco que Tati, você tem um peso e para ela outro. Para ela você chama atenção e para ela não. Você dá risada, brinca. Quando nós deparamos no decorrer da nossa vida, quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós fomos parciais? Quantas vezes? Quantas vezes poderíamos resolver problemas numa conversa e fomos passivos e guardamos aquilo? Não é guardar para ser sábio, quando na realidade você deveria falar e dizer. Guardou e segurou aquilo. E acontece outra situação e você guarda. E acontece outra situação e você guarda. E acontece outra situação, você guarda. Um dia você explode, irmão. Você começa a ser oprimido pela ansiedade, medo e tantas outras coisas. E às vezes você não sabe nem qual é o motivo. O motivo é esse. Casos que você não conseguiu resolver. E continuou agindo de forma parcial. E continuou deixando para lá, e continuou empurrando com a barriga. E não resolveu, e não solucionou, e não pediu a Deus a sabedoria, ou pediu a Deus, Deus deu a sabedoria, te deu a direção, e você não seguiu aquela direção. Quando nós agimos desse jeito, desagradamos aquele que colocou em nós o Espírito dele. Desonramos o sacrifício que o nosso Jesus fez por nós lá na cruz. Todos nós vamos errar, irmão. Todos nós vamos tropeçar. Salomão, ele falou que não há um homem bom que faça o bem, que não peque. O apóstolo João, na sua primeira carta, disse que todos nós pecamos. E se alguém diz que não peca, é mentiroso. Uma coisa é pecar, e outra coisa é você viver na prática do pecado. Quando nós pecamos, precisamos confessar os nossos pecados para que o Senhor nos lave e nos purifique de todo pecado e de toda transgressão. Mas se nós não buscarmos na palavra, se nós não buscarmos nele a sabedoria para viver essa vida, irmão, os problemas vão vir e vão se acumular na sua vida. A ansiedade vai vir e vai acumular na sua vida. A tristeza, a angústia, a depressão vai bater na porta do seu coração, vai entrar, vai fazer morada e vai te lançar no canto. Vai te paralisar, vai te deter. Olha para o seu ministério, por que não está fluindo? Olha os dons, por que não estão fluindo? Por que não estão jorrando? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Olha para a sua vida. Olha para a sua casa.
não é olhar para as pessoas e julgar as pessoas, é olhar para a sua vida e a sua casa. Porque até isso a palavra de Deus diz, que se um homem não governa bem a sua casa, não pode cuidar das coisas de Deus. Porque se ele não consegue nem se relacionar bem com os seus, por que ele deveria ser posto para cuidar do povo de Deus? Não deveria. Mas até nisso, às vezes, não seguimos esse conselho. Por isso vemos escândalos, escândalos, escândalos. A sabedoria está ali, mas se nós não consultamos ela, vamos falhar e fracassar. Até o próprio Salomão, ele errou nisso, irmão. A sabedoria estava lá, o conselho estava lá. Deus disse para não multiplicar as mulheres, não se envolver com mulheres estrangeiras, porque aquelas mulheres poderiam perverter o coração da pessoa. E Salomão tropeça nesse mandamento, nessa ordem que Deus deu aos reis, de forma muito específica, antes que um rei fosse estabelecido. Mas ele não seguiu o conselho, e o final da vida dele foi trágica, ainda sendo o homem mais sábio que andou pela terra, porque desobedeceu a palavra, a direção de Deus. Se existe alguém que conhece o seu futuro, esse alguém é Deus. Se existe alguém que já te viu lá, esse alguém é Deus. Por isso ele tenta se intervir tantas vezes nas suas causas, na sua vida. Às vezes levanta pessoas que às vezes você até considera chata. Pô, que chatice. Não te perguntei nada, não pedi conselho nenhum a você. Se meta com a sua vida. E outras palavras que às vezes nós deferimos às pessoas, que Deus levanta para nos chamar a atenção e nos levar para o caminho da sabedoria, que é Jesus. Ele diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Se nós temos a mente de Cristo, precisamos andar como Ele andou. Se nós temos a mente de Cristo e o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos começar a andar em sabedoria e entendimento, a começarmos a iluminar a vida das pessoas, a sermos o sal da terra, a luz do mundo, irmão. É parar de investir o tempo em coisas que não vão te edificar. Na realidade, vai deixar a sua alma mais perturbada do que já está. Vai deixar você cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de incerteza, cheio de insegurança. E a própria palavra diz do Senhor: ocupe a sua mente com coisas que edificam. O apóstolo Paulo deixou esse conselho para os seus discípulos: ocupe a sua mente, pensai nas coisas do alto, onde Ele está. Mas você já viu quantos pensamentos passam na sua mente todos os dias? Você não consegue controlar, mas consegue ressignificar, consegue comparar aqueles bombardeios, aqueles dardos inflamados das trevas. Às vezes te inflama sem motivo. Quantas vezes você já estava em paz e ficou ansioso do nada? Quantas vezes você estava em paz e ficou revoltado com alguém do nada? Quantas vezes você estava em paz, irmão? Quantas vezes? E você quis se distanciar daquela pessoa sem motivo, simplesmente veio no seu coração aquele sentimento. E você simplesmente se afastou daquela que amava você e estava ali para te ajudar. Todos nós já fracassamos nisso. Todos nós. E o convite de Deus essa noite para nós é que nós possamos invocar a sabedoria dEle. Mas não só invocar a sabedoria dEle. Não só invocar o entendimento dEle. Colocar em prática o que está escrito aqui, ó. Jesus, ele disse que a sua casa só vai estar alicerçada sobre a rocha se você praticar aquilo que está escrito aqui, ó. Porque se você não praticar, se você não obedecer, nós somos considerados por Jesus como pessoas insensatas, como pessoas imprudentes, que construíram os alicerces na areia, que qualquer vento, que qualquer tempestade sacode e derruba. Quantas vezes parecia que estava tudo bem no seu relacionamento, a tempestade vem, sacode tudo, e você olha, meu Deus. Aí a família se divide, cada um vai para um canto.
Oxe, mas parecia que estava tudo bem. Onde é que estavam os alicerces daquela família, daquelas pessoas? E como a palavra de Deus diz, você que reconhece alguém sábio e entendido pelo seu comportamento, pelos seus frutos. E é o meu convite para vocês essa noite. Vamos nos colocar de pé essa noite. Lembre dos problemas que ainda você não conseguiu resolver nem solucionar. Das situações que você se envolveu ou que te envolveram. E você não sabe como sair dela. Você quer sabedoria para planejar. Você quer sabedoria para realizar os seus sonhos. Você quer sabedoria e entendimento para estudar mais a palavra, para entender mais de Deus. Deus ama, irmão. Deus fica feliz quando nós pedimos a Ele a sabedoria. É o que Ele demonstrou para Salomão. É o que Tiago recomendou para nós fazermos. Com fé. Por que é tão difícil? Vou te dizer por que é tão difícil. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. E do nosso jeito e da nossa maneira, nós vamos colher os resultados do que plantamos, do que semeamos. Do nosso jeito e da nossa maneira. É difícil, irmão, entregar a vontade a Ele. É difícil ficar em silêncio quando você quer ir lá e engarguelar aquela pessoa, arrancar os cabelos, quando você quer colocar um ponto final naquela situação, mas com o coração completamente distante de Deus. Eu gostaria que você se lembrasse dos problemas que você está enfrentando. Fred, agora eu estou em paz, é um momento de bonança. Louvado seja Deus por isso. Então peça a Deus, para que Deus possa te levar ao próximo nível. Peça sabedoria a Deus, para levantar o seu ministério. Feche seus olhos por um instante. Peça a Deus, para clarificar a sua identidade nele. Para trazer clareza, aquilo que você não está conseguindo enxergar. Às vezes você pode estar se sentindo perdido aí. Não sei para onde ir, não sei quem eu sou. E fazer para si mesmo aquelas perguntas filosóficas que todo mundo faz. Quem eu sou? Para onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Essa noite o convite que faço para você é pedir a Ele a sabedoria e o entendimento que você precisa para ser diferente, para fazer a diferença. Não apenas na sua vida, na sua casa, mas na vida de outras pessoas. Porque o reino de Deus é assim, irmão. Deus, Ele te abençoa com sabedoria para você resolver problemas, não apenas os seus, mas de outros também. Para restaurar vidas, lares, casais, casamentos. Te deu a palavra que Deus vai colocar no seu coração para você semear no coração daquela pessoa. Vai mudar a história da vida dela. Não pense que as suas palavras não têm efeito. Não pense que aquilo que Deus te deu, o Espírito dele, é pequeno, porque ele não é pequeno, ele é grande, ele é forte, ele é poderoso, ele detém toda a sabedoria, ele consegue entender e discernir as intenções do coração do nosso Deus, e ele habita em você, irmão. Ele habita em você, irmã. Mas se você não quiser, nada acontece. Lembra o que ele falou através do profeta Isaías? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, mas não obedecer, você não come. Se você obedecer, mas se você não quiser. Se você obedecer e não quiser, também você não come. Mas se você quiser e obedecer, você vai desfrutar do melhor dessa terra. E quando falo do melhor dessa terra, não é apenas de riquezas.
é de paz, irmão, que excede todo entendimento, de alegria, de sabedoria, de entendimento, irmão. Se você quiser, a Bíblia diz que está disponível para mim e para você a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, que é capaz de transformar as nossas vidas. Sabe esses problemas que você não conseguiu resolver, ou que você agiu de forma imprudente, mas o tempo passou. Lembra, tem até uma frase, mas não é clichê, que o seu passado não define o seu futuro. Você pode transformá-lo através das suas atitudes no presente. Você pode deixar Deus escrever a sua história, reescrever a sua história. Mas se você quiser, lembra, Jesus bate na porta. Se você deixa Ele entrar, Ele entra, Ele faz morada, Ele limpa, Ele restaura, Ele transforma o seu interior, que é a maior de todas as grandes obras que Ele faz. Mudar o nosso interior, para que nós possamos transbordar da essência dEle. E é o que Ele nos chama para ser, semelhantes a Ele. Ser luz nessa terra, ser sal nessa terra. Nem sempre vamos acertar. O importante é que possamos dar o nosso melhor e tentar fazer o nosso melhor debaixo da direção de Deus, debaixo da direção do Espírito dEle. Deixa Jesus falar com você agora. Deixa Ele ministrar um pouco mais o seu coração. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu e perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo, Pai. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, meu Pai. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu e perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo, Pai, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Eu sou humano. Me ajude a me repita isso mais uma vez. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo, Pai, eu sei.
Sou humano e eu só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Eu sou humano.